Imagine descobrir uma cidade antiga sem sair do conforto de sua casa. Em 1963, um homem da província de Nevşehir, na Turquia, fez exatamente isso. Ele estava reformando sua casa, então derrubou uma parede no porão e encontrou uma sala misteriosa. Ao continuar cavando, viu um túnel. Foi assim que a cidade subterrânea de Derinkuyu foi encontrada. Trata-se de um dos assentamentos subterrâneos de vários níveis mais profundos da Capadócia e de toda a Turquia. Essa obra-prima da engenharia tem 8 níveis. Os habitantes deles tinham acesso a porões, depósitos, capelas, uma escola, sala de estudos e outras estruturas. Todos os andares são conectados por uma extensa rede de túneis. Acredita-se que a cidade subterrânea foi construída como um abrigo. Não é possível ver a construção do lado de fora. Sua profundidade é de aproximadamente 85 metros. O complexo era grande o suficiente para abrigar cerca de 20.000 pessoas, além de rebanhos e mantimentos. Há também um poço de ventilação de 60 metros. As pessoas o usavam tanto para a passagem do ar quanto como cisterna, que fornecia água para os aldeões que viviam na superfície e também para os que se escondiam embaixo. Curiosamente, quem ficava nos níveis inferiores conseguia cortar o abastecimento para os de cima e o térreo. Isso mantinha a água segura de envenenamento potencial. O local foi projetado para proteção. Os túneis podem ser bloqueados por dentro com enormes portas redondas de pedra rolante. As passagens eram extremamente estreitas. Invasores em potencial tinham que entrar um de cada vez. Parece que pensaram em tudo no século 7 a.C. Os arqueólogos acreditavam que os frígios foram os primeiros a construir os níveis. Depois deles, a estrutura foi aproveitada e aprimorada na época romana. Foi quando as capelas foram adicionadas. A época áurea de Derinkuyu, no entanto, foi durante a era bizantina. Mas como essas pessoas conseguiram criar esses túneis? Bem, a rocha em que os esculpiram não era comum. Era uma vulcânica macia. Surgiu devido a um processo geológico que começou há milhões de anos. Erupções vulcânicas cobriram a área com cinzas espessas. Em seguida, solidificou-se nesta pedra macia. Quando as forças naturais do vento e da água erodiram as partes mais moles, apenas os elementos duros permaneceram. Curiosidade: as chaminés de fada também são feitas de rocha macia vulcânica de formato complexo, mas se formaram naturalmente sem qualquer intervenção humana. Ainda estamos na Turquia, mas desta vez nosso destino é Çanakkale, onde um mito ganhou vida. Por 3.000 anos, as pessoas acreditaram que a Ilíada de Homero era ficção e que Troia nunca existiu. Em 1863, tudo mudou. O expatriado Frank Calvert descobriu ruínas antigas no oeste do país. Ele estava convencido de que pertenciam à antiga Troia. Heinrich Schliemann examinou a área em 1868. Foi quando a cidade viu a luz do sol novamente depois de tantos séculos. O local tem camadas complexas. Ao longo dos anos, 9 cidades antigas foram construídas umas sobre as outras. Os historiadores dizem que a área estava estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, por isso se tornou um próspero centro comercial e cultural. Essa posição estratégica tornou Troia atraente ao longo da história. Após o conflito troiano, ela foi abandonada entre os anos de 1100 e 700 a.C. Então, os colonos gregos redescobriram a área e Alexandre o Grande a governou. Os romanos a invadiram. Falando desse evento, a primeira coisa que você veria ao visitar o local é uma réplica do cavalo de madeira de um filme rodado em 2004. A próxima parada é Lothal. Na década de 1950, este e vários outros sítios arqueológicos de Harappan foram descobertos na Índia. Essas novas províncias estenderam os limites da civilização do Vale do Indo. Lothal foi uma parte importante do povo Harappan. Tinha vastos campos de algodão e arroz, além de uma fábrica de miçangas, que eram feitas de pedras semipreciosas como ágata. Muitas foram encontradas mais tarde na Mesopotâmia, o que serve como evidência de que Lothal era um próspero porto comercial. Os arqueólogos acreditam que fazia parte de uma antiga rota comercial. Vestígios de agricultura? Check. Remanescentes de comércio? Check. O que mais? Restos de edifícios residenciais, ruas, calçadas de banho e esgotos. Algum planejamento urbano real e exemplos impressionantes de urbanização precoce.
a cidade foi bem construída. Havia casas modernas, algumas tinham 6 quartos, banheiros, um grande pátio e até uma varanda. Lothal também contava com o cais conhecido mais antigo do mundo, que a conectava ao rio Sabarmati e à rota comercial. A antiga cidade maia de Calakmul está localizada no sul do México, na floresta tropical de Tierras Bajas. Entre os anos de 500 e 800, foi o lar de mais de 50 mil pessoas. Havia uma praça central cercada por distritos externos. E se contarmos tanto os habitantes de todos eles quanto os que viviam no centro, a população chegava a mais de 1,5 milhão de pessoas. Foi um local habitável durante 12 séculos. Acredita-se que teve mais construções do que qualquer outro assentamento maia escavado na região. Depois do ano 1000, a civilização pré-colombiana enfrentou uma queda. O lugar que já foi o centro da Mesoamérica foi quase completamente abandonado. Calakmul estava no coração da segunda maior floresta tropical da América. Mas a área está bem preservada, então se você a visitar, poderá imaginar como era a vida nos antigos tempos maias. Os restos da cidade incluem complexos arquitetônicos e monumentos esculpidos, sistemas de defesa, pedreiras, recursos de gerenciamento de água, terraços agrícolas, enormes pirâmides de templos e palácios, sem mencionar uma variedade de enfeites corporais e outros objetos que os acompanham. Isso prova que sociedades complexas organizadas pelo Estado viviam nessa floresta tropical. Os maias retratavam a natureza em suas pinturas, cerâmicas, esculturas, rituais e até comida. Estamos indo para um lugar que as pessoas achavam que não existia. A cidade de Thonis Heraklion apareceu apenas em algumas inscrições e textos antigos. Acontece que ela estava esperando para ser descoberta durante milhares de anos. Os cientistas vasculharam a maior parte da costa do Egito. Mas então, o arqueólogo Frank Godil e sua equipe detectaram um rosto colossal olhando para eles debaixo d'água. A antiga Heraklion foi achada completamente submersa a 6,5 km da costa de Alexandria. Nas ruínas da cidade perdida, havia 64 navios, 700 âncoras e um tesouro de moedas de ouro. Os arqueólogos consideram uma estátua de 5 metros de altura e os resquícios do templo como as descobertas mais importantes da expedição. Naquela época, o local tinha cerimônias e celebrações que aconteciam no templo de Amun. As ruínas e artefatos foram feitos de granito e diorito, por isso estavam em boas condições mesmo após o contato com a água durante séculos. Eles dão às pessoas um vislumbre de como era a vida há 2.300 anos em um dos portos comerciais mais importantes do mundo. A cidade tinha uma rede de canais. Você pode pensar nisso como uma antiga Veneza egípcia. Eles ligavam muitos portos e ancoradouros separados. Torres, templos, casas e outras estruturas também eram conectados por pontes. Thonis Heraklion era o principal porto do país para o comércio internacional e a cobrança de impostos. Ninguém sabe ao certo como o local acabou submerso, mas os arqueólogos relacionam o fato a causas naturais. No final do século II a.C., provavelmente após uma inundação, Heraklion ficou coberta de água. Então Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, tornou-se mais gloriosa. Mas antes disso, essa era a principal porta de entrada para o Egito. Assim, após o desastre, muitos navios que se dirigiam para lá tiveram que mudar de rota e ir para Alexandria. A cidade perdeu sua glória até sua redescoberta em 1933. Mesa Verde é um parque nacional americano no Colorado e a maior reserva arqueológica dos Estados Unidos, com mais de 5.000 sítios arqueológicos, incluindo 600 moradias em penhascos. Seu nome vem do formato das montanhas da região, com topos planos e encostas íngremes. O parque é um sítio arqueológico ancestral pueblo. A partir de 7500 a.C., um grupo de paleoameríndios nômades viveu sazonalmente em Mesa Verde. Eles eram caçadores, coletores e agricultores e construíram os primeiros pueblos da região. No final do século XII, começaram a erguer enormes moradias em penhascos, que agora são as estruturas mais conhecidas do parque.